Se você acha que um bom QA só faz teste manual, né, ou só faz teste, eu lamento te dizer, você está erradíssimo. Errou! O que realmente faz um QA se tornar indispensável em qualquer empresa é a forma de como ele se posiciona dentro dos processos e como usa ferramentas, metodologias para trazer mais qualidade para o time. E nesse vídeo eu vou mostrar para você exatamente como fazer isso, dominando Agile, Scrum, Jira e práticas que vão te destacar como um profissional completamente diferente. Então saca só e dá uma olhadinha nesse vídeo. Grande parte dos QAs ou quem trabalha com desenvolvimento já deve ter ouvido falar sobre Agile Testing, mas eu tenho certeza que a grande maioria não faz ideia do que isso significa. E hoje eu venho aqui nesse vídeo para explicar para vocês, tintim por tintim, o que significa Agile Testing e para que ele serve, tá bom? Galera, eu quero que vocês entendam também que nesse vídeo eu estou trazendo algumas experiências sobre Agile Testing que eu tive no decorrer da minha carreira. Podem ter pessoas que acabam falando sobre Agile Testing e pensam em outra coisa, justamente porque é um tema bem abrangente, tá bom, galera? E isso é muito comum na área de QA, tá, galera? Eu já falei isso até mesmo sobre teste de regressão, então a gente vai trazer aqui o que é Agile Testing, como que ele funciona dentro de uma empresa e como que um QA trabalha dentro do Agile Testing. Além disso, eu quero trazer aqui umas dicas que eu uso no meu dia a dia para poder implementar melhor o Agile Testing, tá? Disclaimer, se vocês ouvirem qualquer sombra aqui, fiquem sabendo que são as cachorras, tá? Elas estão aqui do meu ladinho para me ajudar a gravar. Ou me atrapalhar, né? E aí, qual vai ser? Alguém vem me ajudar. Bota elas na gravação também, Edu, pra dar tempo, pra dar 20 minutos de vídeo. Ó, se eu peço beijinho, ela dá, fica vendo, fica vendo. Dá beijinho? Ai, que beijinho gostoso. Esse daqui é a brava, esse daqui é a tonta. Elas vão me ajudar hoje no vídeo. Agora que todo mundo já viu meus cachorros, minhas fias, a gente começa. Então, vamos lá. O que é o Agile Testing? Agile Testing nada mais é do que um processo de testes que é utilizado quando a gente está trabalhando em um processo ágil. Sim, galera, Agile Testing tem tudo a ver com ágil, ou seja, Scrum ou Kanban, no que você estiver utilizando de ágil aí na sua empresa. Então, se você considerar isso, a gente já pode falar assim, poxa, então quer dizer que se eu trabalho com ágil, eu trabalho com Agile Testing? Pode ser que sim, pode ser que não, tá, galera? É muito legal saber sobre isso justamente porque o ágil é um processo que é muito utilizado aí nas empresas. Caso você ainda nunca tenha trabalhado com ágil, saiba que o ágil é utilizado na grande maioria das empresas, nas empresas mais novas principalmente, e nas empresas que têm os processos mais novos. Normalmente, se você trabalha aí com empresas mais antigas, ou até mesmo que não são tão focadas assim em tecnologia, pode ser que você trabalhe aí com waterfall, né, ou cascata, né, o modelo cascata, que é muito comum. Porém, o modelo ágil, ele está em grande expansão e eu não vejo, sinceramente, nenhum momento que o ágil vai sumir. Na verdade, a maioria das empresas está adotando o ágil ou já adotou, tá, galera? Mas eu não vim aqui para falar de ágil, eu vim aqui para falar de Agile Testing ou teste ágil. Justamente por quê? Porque o teste ágil, ele considera que você está usando o ágil, né, que você está usando algum processo ágil e você tem que implementar os testes nesse processo ágil. E galera, caso você ainda não entende sobre ágil, eu tenho vários vídeos aqui no canal que vocês podem assistir e eu tenho certeza que vai ajudar muito a entender ágil. Agora galera, você deve estar se perguntando aí, tá, mas por que a gente tem um nome Agile Testing, sendo que significa que a gente só está testando num processo ágil? Então galera, meio que entre aspas é isso, porém foi criado também um processo de testes para seguir o ágil, tá galera? Isso é muito importante que vocês entendam. Por quê? Processos de teste não necessariamente eles são iguais em uma empresa cascata e uma empresa ágil. Então, normalmente você precisa de um processo adaptado para o processo ágil e para o processo cascata. Waterfall, né, que eu já mencionei. No caso, quando a gente trabalha com um processo ágil, a gente vai chamar de Agile Testing. Isso é uma coisa bem simples de se falar. Porém, o que traz o Agile Testing, né? Qual que é essa diferença? Vamos falar aqui quais são os principais princípios no Agile Testing, tá? No Agile Testing, a gente tem alguns princípios muito importantes que fazem com que você possa falar que você está testando de uma forma ágil, ok? Então, quais são elas? Testar cedo e continuar testando, certo? Então, tem uma coisa chamada Continuous Testing. O que isso significa? Dentro do processo de teste, é muito comum rolar uma pergunta que os recrutadores adoram fazer, que é: quando você acha que o teste tem que iniciar?
Galera, a melhor resposta é o quanto antes possível, ou seja, o quanto antes você implementar QA, né, implementar processos de teste, melhor. Isso vai garantir que o seu produto ele tenha mais qualidade no final, ok? Tá muito chato? Tá bom. E essa é justamente um dos princípios do Agile Testing. O momento que você está iniciando a produção de um projeto, a produção de um sistema, é o melhor momento que você tem que testar, tá, galera? Isso é muito importante para que você coloque um desses princípios do Agile Testing. Começar cedo. E além disso, ter testes contínuos. O que isso significa? Em cada processo que você está trabalhando do ágil, você vai adicionar outros tipos de testes, né? Outras camadas de teste, outras formas de testar. Tudo isso é muito importante para que você mantenha a qualidade do seu sistema o mais forte possível, tá bom? Além disso, qual é outro princípio que a gente tem dentro do Agile Testing? A gente também tem o time inteiro trabalhando. Então, galera, uma coisa que o ágil faz é falar que a gente trabalha num time, certo? O ágil, ele fala, nós temos um time de desenvolvimento. E é justamente isso que você vai fazer. Você vai trazer qualidade para o time e não somente para o produto, né? Isso é uma coisa que eu tô cansado de falar, que nós que trazemos qualidade não somente para o produto, mas também para o processo que a gente está trabalhando. E é justamente esse approach que você tem que seguir. Tentar fazer com que a qualidade seja algo que demande do time inteiro e não somente de você, ok? Então, por exemplo, se o desenvolvedor ele tá fazendo um produto e ele tá fazendo de qualquer jeito, pois é, ele está fugindo do processo ágil, né? Ele está fugindo do processo de testes ágil. Então, é muito importante que parte do seu trabalho seja ensinar para esse desenvolvedor como entregar de uma forma com mais qualidade. Lembrando, tá, galera? Não seja ríspido tentando fazer isso, tá? É a pior forma, pior jeito que você pode seguir, mas é muito importante que você mostre para o desenvolvedor que você realmente se importa com a qualidade do produto e que parte do que ele está fazendo também impacta e muito no processo, ok? Além disso, parte de um processo de Agile Testing, né, de testing, são os Continuous Delivery. O que significa Continuous Delivery? É a entrega contínua. Por quê? Os times ágeis, eles costumam entregar com muita frequência. O que eu quero dizer com muita frequência? Depende muito do produto que você está trabalhando, porém, os times, eles costumam fazer a entrega, né, do produto, ou seja, mandar tudo para produção, para onde o usuário vai ter acesso, ou, por exemplo, de 2 em 2 semanas, que é no final de uma sprint, ou de uma em uma semana. Eu já trabalhei em times que finalizou um card, né, finalizou ali uma tarefa, foi desenvolvido, isso depois de testado já vai direto para produção. Então eram entregas assim diárias, tá, galera? Acontecia, por exemplo, ter entrega uma vez por dia, 2 vezes por dia, ou uma vez a cada 2 dias. Então isso é considerado uma entrega rápida. E nós, como QAs, temos que nos adaptar a essas entregas rápidas e também ajustar o processo ágil, né, de testes para esse processo. Imagina você trabalhando num processo de testes que não é ágil e tentar testar um produto que lança coisa nova o tempo todo, né, que está sempre em constante desenvolvimento. Galera, isso fica muito difícil. Isso é um dos pontos mais importantes que o teste ágil age, tá bom? E além disso, por causa de todos esses motivos, os testes ágeis, eles acabam sendo mais flexíveis, justamente porque a gente precisa se adaptar à forma que está ocorrendo o desenvolvimento daquele produto. Como eu já mencionei, né? Eu trabalhei em times que entregavam de 2 em 2 semanas, 1 em 1 semana, ou de 1 em 1 dia. Então você tem que adaptar os testes que são feitos naquele produto para garantir a qualidade, independente de qual seja a frequência de entrega, ok? Aí agora eu quero falar para vocês as principais atividades de um testamento ágil. O que você tem que fazer parte, né? O que o QA faz parte para ajudar a aprimorar? Então a primeira coisa é análise de requisito. Se você não sabe aí o que é análise de requisito, é basicamente trabalhar juntamente com o time de produto ou até mesmo os stakeholders, né, os donos do produto que estão trabalhando ali com uma nova entrega ou com uma nova feature que vocês vão ter que trabalhar e você trabalhar nos requisitos juntos com esse time de produto. Justamente para você falar assim, galera, tudo bem, a gente vai construir essa feature nova, mas a gente tem que analisar XYZ, porque essa feature nova vai fazer integração com algumas outras ferramentas, ou que são ferramentas nossas, ou ferramentas terceiras. Tudo isso tem que ser analisado, e é muito importante que tenha um QA nesse momento, justamente porque o PO, ele não é uma pessoa técnica. Porém, o QA, ele é. E é justamente aí que a gente entra. Nós somos o meio termo. A gente é técnico e a gente também entende muito bem de produto. Até porque a gente testa o produto sem parar. Então a gente conhece muito sobre o produto.
Esse momento é o momento certo na qual o QA ele tem que fazer parte. Obviamente os desenvolvedores vão estar lá também, só que eles vão ser uma coisa bem técnica, e é muito interessante que o QA faça essa ponte entre a parte de produto e a parte técnica, e também, obviamente, adicione o conhecimento que ele tem, que é absurdo dentro do produto, tá? Inclusive, caso você aí seja QA ou queira se tornar QA, saiba que um QA ele tem que saber mais do produto que existe, mais do que qualquer outra pessoa. Por exemplo, do PO, do PM, né, que trabalha com produto, saber o status atual do produto e as coisas novas que vão entrar e como elas vão entrar. O QA, ele sabe absolutamente como um produto ele está e quais são as interferências possíveis que vão acontecer caso você adicione uma feature nova, tá? Porque a gente está tão acostumado a testar isso que a gente tá cansado de saber como o produto funciona. E isso é um poder muito grande, tá, galera? Nesse momento, o QA ele se torna uma peça mais do que necessária dentro de um time ágil, tá? Justamente por isso, porque a gente sabe muito. Além disso, a gente vai ter test design. Eu já falei sobre processos de teste, tá? Sobre o test design, que é literalmente aí desenhar os testes, né? Poder criar aqueles testes, poder desenhar os critérios de aceite, poder trabalhar aí também com os testes cases, os cenários de teste que vão ser imbuídos naquela nova feature que vocês vão trabalhar. É parte do QA já analisar isso e adicionar na produção dessa feature, antes mesmo do desenvolvedor tocar nela, tá, galera? É muito importante que você já crie cenários de teste que seja dentro dessa tarefa, justamente para que quando o desenvolvedor for trabalhar, ele saiba exatamente quais são os principais cenários daquela task e ele possa testar, ok? Além disso, nós vamos ter a execução de testes. Eu também falei sobre isso em processos de teste, inclusive essas partes aqui vão lembrar bastante a parte de processos de teste, que é execução dos testes. A execução dos testes é algo óbvio, né? A gente vai literalmente fazer os testes nos momentos determinados. Então, por exemplo, quando uma feature finalizar, a gente vai testar, fazer os testes daquela feature, aí a gente vai começar a fazer teste de regressão, a gente vai rodar os testes unitários, end-to-end, integração, e tudo isso para garantir a qualidade daquele produto naquele momento. Depois disso, caso seja necessário, a gente também tem uma parte de bug management, que é justamente o momento que o QA vai trabalhar junto com os desenvolvedores para arrumar um bug caso seja encontrado. Lembrando, galera, normalmente o QA ele não vai tentar resolver o que o desenvolvedor errou, tá? O que o QA vai fazer é criar um bug report, né? Reportar aquele problema que ele achou o mais detalhado possível, com o máximo de evidências possível e mandar isso para o desenvolvedor. O desenvolvedor vai fazer a resolução desse defeito e depois você vai testar novamente para garantir que está tudo funcionando ok e rodar a regressão novamente, tá, galera? E além disso, grande parte da atividade também vai ser a parte de release. Então é quando esse produto, né, quando essa nova feature for para produção. Galera, entenda uma coisa, você é o cara que diz se a feature vai subir ou não vai subir. Pode botar um meme do vai subir ninguém. Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! Caso você encontre um defeito e esse defeito não seja arrumado, obviamente considerando que esse defeito é algo novo, né, que foi encontrado e ele realmente tem a ver com as alterações que foram feitas, você pode sim dizer que não vai subir. É da sua responsabilidade garantir a qualidade do produto e isso faz parte também da responsabilidade do time. Então você tem que garantir que nada com problemas vai subir, tá, galera? Então acompanhar esse release, né, acompanhar essa subida para produção que a gente gosta de chamar, é algo que faz parte do QA e você tem que garantir que está funcionando, ok? Então, se for necessário aí, obviamente, fazer os testes, regressão e ainda por cima, depois da release, não pense que tudo acabou. Você ainda vai testar a produção para garantir que tá tudo ok. Mas, eu vou lançar um teste de regressão em produção, eu nem posso fazer isso, vai acabar com os dados. Não, relaxa. É só você fazer um smoke test garantindo que a maioria das features e do produto original, né, que é a parte mais core, né, que eu gosto de falar, que é o core daquele produto, está funcionando. Então é isso que o smoke test tem que fazer e é isso que você tem que fazer quando o produto ele vai para produção, tá, galera? Isso garante que um usuário não vai encontrar um problema no meio do processo dele, como por exemplo, se eu tenho um e-commerce, qual que é a parte mais importante do e-commerce? As pessoas comprarem. Se as pessoas não puderem gastar seu dinheiro no e-commerce, isso é um bug absurdo. Isso não pode acontecer. É justamente isso que vocês querem garantir com o smoke test, de que nada core do programa, né, do produto, está quebrando. E aí, galera, é muito interessante o Agile Testing justamente porque ele dá muito poder pro QA. Tem muitas pessoas que às vezes falam assim, o QA vai acabar, a Microsoft ela demitiu os QAs de tal projeto, a Bethesda não tem QA para testar os jogos. Galera, primeira coisa, tá? Vou dar minha opinião pessoal aqui.
Normalmente, esses são os projetos com mais problemas, justamente porque não somente não tem QA para testar o que está acontecendo e para trazer um processo de qualidade para dentro do time, como também, normalmente, quem mais acha que não precisa de QA, né, que não precisa de uma pessoa, um processo de qualidade bem construído, normalmente são essas pessoas que fazem mais bugs e problemas nos sistemas, tá? É batata. Pelo menos essa daqui é a minha opinião pessoal, tá? Se você tem outra opinião, deixa aí nos comentários. Sobre isso, nós QAs, a gente tem que ter algumas habilidades muito poderosas, tá? E eu vou te falar quais habilidades você tem que estudar mais em relação às soft skills, tá? Então quando eu digo soft skills é como você tem que agir. Primeira coisa, sua comunicação tem que ser impecável. Você tem que saber tudo o que está acontecendo no sistema e você tem que comunicar a todo mundo, a todo momento, tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, achou um bug? Comunica o time. Você está encontrando alguma inconsistência? Comunica o time. Você precisa fazer alguma manutenção ali na automação web que você está trabalhando? Comunique ao time. Faça seu marketing pessoal. É basicamente isso, tá, galera? Dizer tudo o que está acontecendo e tudo que você está fazendo em relação ao produto que você trabalha é de extrema importância para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Tá? Então, da mesma forma que não adianta nada você abrir um bug e falar assim, poxa, achei um bug aqui, que legal, abri um bug, é isso aí. Não. Abre o bug e vai falar diretamente com o desenvolvedor que pode tomar conta desse bug, tá? Isso é muito importante, faz com que tudo corra mais rápido e todo mundo esteja na mesma página. Além disso, parte da comunicação é documentação. Ninguém gosta de documentação, mas documentação é algo chave muito importante para dentro de um time. Então, por exemplo, achou um bug? Não é só abrir um bug com um títulozinho bonitinho. Documente esse bug, fale o motivo pelo qual ele está quebrando, fale em quais plataformas ele está quebrando, qual a evidência que você encontrou de que aquele bug estava acontecendo. Tudo isso é de extrema importância para que você não perca informação. E além disso, caso vocês tenham, por exemplo, um release notes, que é basicamente aí quando for lançado um sistema, você conseguir criar uma documentação explicando exatamente o que deu certo e o que deu errado, tá, galera? Então isso é muito importante, isso ajuda o time inteiro, não somente o QA. E além disso, a gente tem que ter skills técnicas muito bem aprimoradas, tá, galera? Inclusive, esse é um dos motivos que eu já trouxe tanto vídeo técnico aqui no canal. Justamente porque você, como QA, tem que entender do produto, né, de uma forma técnica, para que você consiga conversar diretamente com o desenvolvedor e consiga traduzir isso para o seu PO ou seu PM, né? Então, isso é muito importante que vocês entendam tecnicamente como funciona a automação, como funciona o sistema. E caso você esteja entrando na área, você não precisa se preocupar tanto com isso. Porém, se você já é um QA pleno, já é um QA sênior, você tem sim que entender como que funciona o desenvolvimento do seu projeto. Então, por exemplo, se o seu projeto está trabalhando com React e Node.js no back-end, estude React, estude Node.js, como criar uma API. Se o seu time trabalha com Ruby no back-end, aprenda um pouquinho de Ruby, entenda como funciona, porque isso vai te ajudar muito mais no seu dia a dia e vai fazer com que você consiga trazer as respostas para os bugs muito mais rápida. Você acaba pulando um passo ali. Se você sabe aí como trazer tecnicamente para um desenvolvedor como corrigir aquele bug, isso ajuda muito. E se você é sênior, comece a pensar nisso. Isso faz muita diferença e faz com que você alcance, inclusive, empregos que paguem melhor ainda, tá? E aí, galera, eu quero trazer aqui para vocês qual que é o Agile Testing Life Cycle, né? Então, qual que é o ciclo de vida do Agile Testing? Eu vou trazer aqui em poucas palavras, tá? Obviamente isso vai meio que resumir tudo que eu já trouxe antes, mas para vocês poderem se lembrar dessas palavras, tá? Vocês têm que lembrar desses tópicos. Planejamento. Então, trabalhar com planejamento forte dentro do produto. Planejar bem os testes que serão feitos. Planejar a automação que vai ser feita nessa nova feature que você está trabalhando. Talvez até startar a automação de certa forma, né? Startar um esqueleto ali para você já adiantar a automação que será feita. Execução. Trabalhar na execução dos testes é muito importante. A maioria dos QA são muito bons nisso, porém, é muito importante que você não se esqueça não só da execução manual, mas também da execução de desenvolvimento da automação de testes, tá? Então, aquele robozinho que vai ficar testando todos os casos, todos os cenários que existem ali na sua plataforma. Traquear tudo isso, galera, é muito importante que você faça um tracking de tudo isso. Como eu disse, você tem que saber tudo o que está acontecendo no sistema e comunicar tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso é de extrema importância. Traquear, né, fazer o tracking, né, como eu posso traduzir isso? Acompanhar. Então acompanhe tudo o que está acontecendo, tá, galera? Isso é de extrema importância e isso faz com que você seja um QA muito mais bem visto pela empresa e pelo seu time. E, obviamente, o fechamento de tudo, né? A gente vai chamar aqui de closure, que é o momento que você aí, como QA, vai pegar e vai garantir que o fechamento daquele desenvolvimento, daquele processo, daquela feature nova que está indo para produção, está indo com qualidade. Lembrando, galera,
O seu foco é trazer qualidade pro produto e pro time. Então, você também faz parte desse closure, né? Justamente isso que a gente já falou antes, desse fechamento, né? Toda a revisão ali dos testes, da feature funcionando, tá, galera? Isso é muito importante pro seu trabalho como QA. Então, time, era isso que eu queria trazer sobre Agile Testing. Se você ainda não sabia o que era Agile Testing, agora você sabe, você ainda consegue passar isso numa entrevista com facilidade, porque é basicamente todos aqueles processos de qualidade que eu venho falando aí em outros vídeos. Caso você ainda tenha dúvidas, né, sobre alguns processos, a gente tem aí os vídeos que você pode assistir aqui na Lume. Eu ensino automação, ensino tudo sobre processos de teste, como empregar os processos de teste dentro de um time ágil, como que funciona um time ágil, como que funciona a automação dentro de um time ágil. Tudo isso tem vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhada que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aprender metodologia ágil e principalmente Scrum. Por quê, Manny? Galera, metodologias ágeis são utilizadas na grande parte das empresas atualmente. Sinceramente, eu já estou trabalhando na área há mais de 8 anos e eu trabalho com ágil provavelmente 7 desses 8 anos. 7 ou um pouco mais. Então, é de extrema importância que você entenda como que funciona a metodologia ágil. A metodologia ágil nada mais é do que um processo que é utilizado dentro da empresa para desenvolvimento de um produto. E ele é ágil porque a gente acaba não fechado em um projeto, por exemplo. Vamos fechar aqui um projeto e esse projeto aqui vai demorar 1 ano para ser desenvolvido. Antigamente era muito normal que isso acontecesse. Hoje, nós temos as metodologias ágeis. E a gente trabalha em produtos, né, que eles vão evoluindo e eles vão alterando conforme a demanda do cliente, né, conforme a demanda do mercado. Então isso faz com que você consiga entregar um software sempre mais atualizado, né, em pouco tempo, né, em poucas semanas, em poucos meses, né, ali, por exemplo, a cada 2 semanas você entregaria alguma coisa nova. E mesmo que esse escopo, né, desse software mudasse, né, conforme o mercado, já que está tudo muito rápido, você consegue mudar esse escopo dentro ali do seu processo sem precisar ter que refazer alguma coisa, né? Então você vai crescer o seu produto conforme o mercado for solicitando. Isso é muito utilizado nas empresas, tá, galera? Sinceramente, eu acho que a metodologia mais utilizada atualmente é Scrum, inclusive por isso que eu estou indicando que você vá aprender sobre Scrum. Eu também tenho no canal como que funciona Scrum, como que a gente utiliza no nosso dia a dia ali de trabalho, e é extremamente importante justamente porque você já chega na empresa entendendo o processo dela. Imagina que maravilhoso, né? Você já olha para a empresa, sabe exatamente o que está acontecendo, você não precisa de ninguém te explicando, e isso faz com que você saia na frente de outras pessoas que estão iniciando principalmente. Mas caso aí você esteja trabalhando como QA, sei lá, você já trabalha com alguma parte de tecnologia e quer mudar para a área de QA, ou quer crescer na área de QA, você vai ter que aprender Scrum. Mesmo que no seu time você não esteja utilizando, porque caso você mude de empresa ou queira achar um trabalho que ganhe mais, eles têm uma probabilidade muito grande deles estarem utilizando metodologias ágeis e, mais especificamente, Scrum, ok? Além disso, caso você também queira, você pode dar uma olhadinha no processo Kanban. É sempre muito interessante ver o Kanban, ele é mais simples ainda do que o Scrum, mas é legal entender as nuances aí de cada um sempre. Até porque quando você estiver numa entrevista, é muito legal que você entenda como que funciona. Além disso, continuando na parte de Scrum, por que é muito importante entender muito bem? Porque além disso você vai ter que misturar software testing com o Scrum. E por que eu digo isso? Software testing é um processo de teste, certo? Então é ali todo o planejamento de teste, como que você vai realizar testes no software. E o processo que vocês estão utilizando o Scrum, ele vai ser o do dia a dia, como que você vai utilizar. Então é muito importante que você entenda quando adicionar cada tipo de teste que você está realizando em cada momento do seu processo Scrum. Então, por exemplo, eu preciso criar aqui os test cases. Em que momento eu vou criar os test cases de um software, né? Em que momento eu vou criar os test cases daquela feature nova? Então você tem que saber quando que isso vai acontecer dentro determinado no Scrum. Por quê? Porque quando você estiver dentro do time, você vai fazer com que todo o seu processo de qualidade que você está empregando utilizando o software testing, né, utilizando todos aqueles conceitos que eu já comentei de software testing, vai fazer com que o seu produto tenha mais qualidade e menos probabilidades de achar bug dele no final, ok? Isso é muito importante e, sinceramente, faz grande diferença. Além de que, se você já está trabalhando em uma empresa que tenha isso, né, e você queira saber também em que momento você emprega cada tipo de teste, a gente também tem um vídeo aqui na Lubstack falando exatamente sobre isso. Então, entenda a metodologia ágil, entenda de preferência Scrum. Se você tiver que escolher um para começar,
entenda Scrum. É muito interessante e é super simples de aprender, tá? É literalmente um processo de desenvolvimento, um processo de desenvolvimento de software e de produto muito simples de aprender e de se utilizar no dia a dia, ok? E lembrando, você também não precisa ser o Scrum Master, tá? Você não precisa aprender tudo sobre a metodologia ágil. Não, você só precisa aprender como empregá-la no seu dia a dia e o que esperar dela quando você estiver trabalhando, ok? Fala, time, como vocês estão? Hoje a gente veio falar aqui sobre um tema muito importante, tá? Qual tema é esse? A gente vai falar sobre Scrum. Você aí que ainda não trabalha como QA ou que está procurando vagas de QA já viu que o Scrum, metodologias ágeis, aparece basicamente em toda vaga de emprego. E hoje eu quero mostrar para vocês como funciona o Scrum e, obviamente, eu vou trazer aqui as minhas experiências de como que eu utilizei o Scrum, as formas diferentes que você pode se utilizar do Scrum, né? Comentar sobre isso e, obviamente, mostrar o porquê que ele é uma das metodologias aí mais utilizadas dentro das empresas atualmente, ok? E é óbvio, para você aí que já trabalha com Scrum, né, já está trabalhando num time ágil, né, que está utilizando Scrum, eu vou mostrar para vocês formas da gente se utilizar do Scrum e para você que é QA, quais pontos são os mais importantes dentro ali, né, dessa metodologia para você como QA ter a intenção de mudar para melhor, né, tentar fazer com que o processo melhore, caso ele não esteja tão parecido assim com o que eu tô passando, ou se ele tá muito defasado, né? Às vezes ele utiliza algumas coisas do Scrum e você vê aqui algumas coisas que podem melhorar o seu dia a dia, perfeito? É isso que eu quero trazer para vocês hoje, é um tema super legal e eu vou tentar trazer aqui o maior fluxo possível, ok? A gente já está na tela aqui e o que eu quero trazer para vocês? Eu quero mostrar para vocês como que o processo de Scrum funciona, tá? Eu já falei sobre reuniões Scrum em outro vídeo, então, inclusive, se você quiser dar uma olhadinha lá, eu vou mencionar elas aqui, por isso que é importante que vocês olhem ela. Então tá. Então vamos começar aqui pelas reuniões. Primeiro, a gente tem a grooming ou refinamento, né? Refinement, tanto faz. Eu vou colocar aqui até os dois nomes para vocês terem noção. Vou colocar como refinamento. Perfeito, a gente vai ter o refinamento aqui. O que mais a gente tem? Nós temos a planning. Nem vou colocar aqui linkado que isso daqui vai mudar. Isso daqui vai virar um diagrama completamente diferente. A gente tem as dailies. Pode ser chamado também de stand-up ou diárias, né? Mas normalmente a gente chama de daily mesmo em português. E por que stand-up? Eu já falei isso no outro vídeo. Mas é basicamente stand-up porque muitas das vezes o pessoal gosta de fazer a reunião da daily, né, em pé. Porque como a daily é uma reunião rápida, a intenção é que você faça em pé para que ela continue sendo rápida, entendeu? A gente vai ter a retrospectiva. Ok, essas são as reuniões que a gente utiliza no Scrum. Só que, como que funciona o processo, né, dessas reuniões? Como que a gente trabalha? Então a primeira coisa que vai acontecer é, nós temos um stakeholder. E o que seria o stakeholder, né? Ele é basicamente o nosso cliente, né? Ele é a pessoa na qual está pedindo a criação de algum produto, ou desenvolvimento de algum produto, ou alteração de algum produto, né? Então ele é basicamente a pessoa no qual a gente está atendendo. Então normalmente os stakeholders costumam ser diretores, né? Talvez até mesmo CEO, dependendo do tamanho da sua empresa. Então ele é basicamente quem traz a necessidade de um produto, certo? Então ele fala assim, ó, a gente precisa de um produto que faça X, por XYZ. A gente precisa de um produto que faça X. E aí quem que vem, né, para resolver esse problema? Vem o PO, ou até mesmo o PM, dependendo de como as empresas trabalham, né? Tem muito lugar que o PO e PM eles funcionam da mesma forma, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso. Porém, a gente pode falar que os dois têm basicamente a mesma função. Normalmente o PM é o que iria gerenciar, né, ali os POs e todo o produto, mas muitas vezes o PM é basicamente um PO disfarçado, tá? Mas vamos chamar isso aqui de PM, que é o pessoal de produto. E o que é a PO, né? O que significa PO? Significa Product Owner. E PM significa Product Manager. Então, eles estão basicamente cuidando ali do produto. E aí o stakeholder fala assim, olha, eu preciso de um programa que faz X, Y, Z. E cabe ao PO dividir, né, como desenvolver esse projeto, né? Na verdade, o PO ele não vai desenvolver nada em relação a código, ele só vai entender como que funciona o projeto e vai tentar quebrar isso em várias partes e deixar o mais organizado possível para que o time de desenvolvimento trabalhe em cima disso, ok? Então, o PO, ele vai pegar todas as informações aqui, né? Ele vai pegar o bloco de requisitos sobre o produto que precisa ser desenvolvido. Vou deixar até em letra maiúscula aqui para mostrar que é grande, né? E o que o PO vai fazer, né? Ele vai fazer a quebra desse produto. E como que ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer assim, ele vai quebrar em épicos, ele pode criar em um ou mais épicos,
Caso você não saiba o que é épico, a gente já fez um vídeo falando da diferença de épico, stories e tasks, ok? E aí, ele pode criar em um ou mais épicos, óbvio. Normalmente é mais de um épico. Normalmente são vários épicos. Então ele quebrou nesses 2 épicos. E aí depois, o próprio PO, ele vai quebrar isso em user stories. E ele vai quebrar em várias. Que é justamente onde o desenvolvedor vai trabalhar. Então o PO vai quebrar isso aqui em vários épicos, ok? E vai transformar em histórias cada um desses épicos. Então, épicos, eles são coisas maiores, né? Eles são objetivos maiores e os histórias são como se ele diminuísse, né? Esses objetivos. Ele picasse esses objetivos para ficar mais simples. E aí, depois que isso aconteceu, a gente vai ter o nosso refinamento. Vou tirar aqui o fone. E o que vai ser o refinamento? A gente vai pegar todas essas histórias que foram escritas pelo PO, né? E vamos retrabalhar elas no refinamento. E aí, quem que participa do refinamento? Quem participa do refinamento nada mais é do que os devs, certo? Também temos o time de design, né? Então a gente vai chamar aqui de UX design, que é a parte de user experience. Nós, QAs, também. E obviamente o PO, tá? O PO ele também está dentro dessa. Então todo mundo aqui vai participar. Deixa eu mudar as coresinhas para ficar mais bonitinho. E aí você me pergunta, tá, mas o que a gente vai fazer nessa reunião? A gente vai pegar essas histórias que o PO escreveu. Então, por exemplo, de novo, eu vou trazer aqui o exemplo do login. Vamos imaginar que essa story aqui é uma story de login. A gente vai refinar para ver tudo o que o login precisa trabalhar, né? Tudo que a gente precisa trabalhar com login. E a gente vai tentar trazer todas as informações, todos os critérios de aceite que a gente compreender, né? Então, por exemplo, como que a gente considera essa história de criar o login pronta, né? Como que a gente faz para isso ser algo que funciona, né, para o nosso dia a dia. Além disso, a gente pode trazer também, né, os test cases, os cenários de teste que a gente vai criar para toda essa task. E aí, o que a gente vai fazer nesse refinamento? Todas essas histórias que vão entrar na nossa sprint, todas essas histórias que vão entrar para o nosso desenvolvimento vão ser refinadas aqui, ok? E aí depois do refinamento, né? Eu vou até pegar isso daqui, ó, fazer assim. Certo? Então a gente refinou, vamos imaginar dessas 4 histórias, né? A gente refinou 3, então a gente viu todas as histórias, o que elas precisam fazer para ficar prontas. A gente vai colocar todas essas histórias no nosso backlog. O que é um backlog? O backlog nada mais é do que uma piscina, né? A gente chama de pool em inglês, mas o backlog nada mais é do que um monte dessas tasks, todas essas tasks juntas. Então, todas essas histórias, elas vão para o backlog, e elas já estão refinadas, significa que elas já estão prontas para serem desenvolvidas. E o nosso backlog vai ficar essa lista de histórias prontas para serem trabalhadas. E aí, agora a gente vai entrar num mérito muito importante. A gente vai entrar o que é uma sprint. Eu vou trazer aqui para vocês o que é uma sprint. Então a planning fica para cá, a perspectiva fica para cá. E essa daqui é a nossa sprint. O que é uma sprint? Ela pode ser um período de 1 a 4 semanas. Lembrando que eu trabalho já com Scrum já tem uns 7 anos, alguma coisa assim. E eu sempre trabalhei com 2 semanas de sprint. Eu já vi pessoas trabalhando com 1 semana. Com 1 semana e com 2 semanas eu já vi. Eu nunca vi com 3 semanas ou com 4. Porém, é uma possibilidade, isso pode acontecer na sua empresa. Vamos imaginar que a nossa sprint é de 2 semanas. E o que é uma sprint de 2 semanas? E aí eu vou colocar até aqui, ó, 2 semanas. Então, essa daqui é a nossa sprint de 2 semanas. E para que serve a planning? A planning, ela serve para 2 coisas. A gente vai pegar do nosso backlog e a gente vai colocar na planning. Tudo que tiver priorizado, né, a gente vai colocar na planning. E além disso, nós vamos pontuar cada uma das histórias. Então, ó, do backlog, essas histórias elas vão para o backlog, né, que é basicamente aí uma lista de todas as histórias que estão prontas para serem desenvolvidas. A reunião da planning, inclusive, quem participa da reunião da planning? Todo mundo vai participar, tanto o QA, o Dev, o PO, o UX. Então a gente vai falar assim, dessas histórias que estão no nosso backlog, nós vamos pontuar. E o que é pontuar? A gente vai fazer uma pontuação dizendo, ó, 1 é mais fácil, e 10 é mais difícil, tá? Existem algumas formas de pontuar uma história. Normalmente a gente usa a escala Fibonacci. E como funciona a sequência Fibonacci, né? A escala Fibonacci.
ela é basicamente esses valores aqui, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Normalmente a gente usa essa escala, mas para facilitar eu vou usar a escala de 1 a 10, tá? Então, a gente vai pontuar essa história de 1 a 10, sendo que 1 é super rápido, dá para fazer em 1 hora, 30 minutos, e 10 é ultra demorada, né? Pode demorar até uma sprint inteira, né? 2 semanas, sei lá, ou algo assim. Aqui na planilha eu vou deixar com outra corzinha já. E aí a gente vai dar uma nota de 1 a 10. Então vamos imaginar que essa daqui é 5, tá? E a gente vai pontuando as histórias, ok? Pra que a gente pontua essas histórias? Pra gente saber quantos pontos o time consegue trabalhar por sprint. Então aqui, ó, eu tô trazendo 5 histórias, né? 1, 2, 3, 4, 5. E cada uma delas são 5 pontos. Isso é bem anormal de acontecer. Normalmente os pontos eles são divididos, né? Tipo, mais fáceis, mais difíceis. Aqui eu só tô colocando os 5 para vocês entenderem. Se a gente somar os pontos dessa história de dificuldade, vai dar 25. Então, a gente consegue entender quanto que, dentro da nossa sprint, quantos pontos a gente consegue fazer. Isso ajuda nas nossas métricas. E essa é uma parte muito importante do Scrum. As métricas que a gente gera com o Scrum são extremamente importantes. Então, ó, nessa sprint aqui é uma sprint de 25 pontos. Se a gente conseguir terminar essa sprint e finalizar os 25 pontos, significa que o nosso time ele consegue entregar 25 pontos. Então na próxima sprint, a gente consegue tentar entregar um pouco mais, entregar um pouco menos, dependendo de como for. Por exemplo, vamos imaginar que 25 pontos foi muito para o nosso time. Aí a gente vai tentar criar histórias menores, né? Tentar fazer menos tasks para que a gente consiga entregar essas histórias. Então, por exemplo, ao invés de 25 pontos, a gente pode tentar 20 pontos. Ou vamos imaginar que 25 pontos foi pouco. A gente pode trazer novas histórias para nossa sprint caso ainda não tenha terminado essas 2 semanas, ok? E aí, dentro dessa sprint, o que a gente vai fazer? É a reunião basicamente mais importante, que é a daily. E quando que a daily acontece? A daily acontece diariamente, por isso que ela se chama daily, né, a diária. Então todos os dias a gente vai fazer a daily. O que você vai passar na daily, nessa reunião que você faz de pé, que precisa ser rápida? Você precisa passar o que você fez ontem, o que você pretende fazer hoje, se você tem um bloqueio. Isso daqui é basicamente resumo. Quando chegar a sua vez de falar, né, quando você for falar, porque é basicamente uma roda, todo mundo vai conversar e você vai passar essas informações que eu acabei de mencionar. Caso você tenha algumas dúvidas ainda, tem o meu vídeo, né, de novo, sobre as reuniões, Scrum e Daily tá lá dentro também. E aí a daily vai acontecer todo dia. Para quê? Para que o time se alinhe para saber o que está acontecendo, se alguém tem algum problema, se a gente precisa resolver alguma coisa. Isso vai acontecer durante 2 semanas, ok? No final dessas 2 semanas, a gente vai para a retrospectiva. Quem participa, né? Todo mundo também. Então, nosso time inteiro, e é ele que vai trabalhar na retrospectiva. E o que você faz na retrospectiva, né? Na retro vocês vão conversar, tentar falar as coisas boas que aconteceram nas 2 semanas de sprint, as coisas ruins que aconteceram, se você tem alguma ideia para melhorar alguma coisa, e a gente vai criar ações para resolver esses problemas que aconteceram. Por isso que todo mundo participa. Na retrospectiva é muito interessante que todos participem para dar os seus pontos fortes, os pontos ruins, né, que aconteceram ali naquelas 2 semanas. E aí, o que vai acontecer? Ó, tá vendo que agora a gente já tem um fluxo, olha o tamanho desse fluxo, né, que já ficou. Quando a gente terminar a retrospectiva, começa tudo de novo. A gente terminou a retrospectiva e a gente volta a fazer a planning. E é isso. E aqui, né, no refinamento, né, quem participa, né, no caso o PO vai criar todas as histórias, o refinamento vai acontecer, ele acontece independente das sprints. Então, o que acontece? Na grooming aqui, no refinamento, ele pode acontecer múltiplas vezes dentro da sprint, né? Pode acontecer uma vez por semana, acontecer uma vez a cada 2 semanas, aí depende, né, do tanto de histórias que vocês têm, né? Como que funciona a reunião, né? Como funciona a organização de vocês. Porém, a intenção é que aconteça pelo menos aí uma vez a cada 2 semanas o refinamento aí com o time, ok? E lembrando, nem todo mundo precisa participar do refinamento. É interessante que tem o QA, o Dev e o UX, mas não precisam, por exemplo, se a gente tem 4 devs aqui, né? Vamos imaginar que a gente tenha 4 devs no time. Não precisa, os 4 devs não precisam participar. A gente tem 2 QAs, os 2 QAs não precisam participar. Tem que participar pelo menos cada um do time, né? No caso da planning e da retrospectiva, todo o time tem que participar. Então vamos dizer que a gente tem 4 devs e mais 2 QAs. Eles também vão participar, ok? Todo mundo tem que participar. E é isso. Acabou as 2 semanas, a gente vai voltar para a planning, vamos fazer o planejamento das tasks que estão no backlog, vamos pontuar e vamos começar a sprint de novo, ok? Time, esse daqui é basicamente como funciona aí o Scrum, tá?
Lembrando, obviamente, aqui a sprint ela pode ter 1 semana, ela pode ter 4 semanas, tá? Isso depende do que vocês escolhem. Lembra que eu comentei que é um framework, né? O Scrum, ele é um framework, então você pode usar da forma que te adaptar melhor. Então tem vezes que o refinamento pode ser um pouco diferente, o planning pode ser um pouco diferente, dependendo da empresa que você tá. Porém, tudo isso daqui, se você quiser seguir Scrum, tem que acontecer de uma forma ou outra, né? Nem que seja adaptado, né, para o seu time. E é assim que o Scrum funciona. Eu utilizo o Scrum já tem um tempão, e é por isso que eu consigo tirar isso daqui de cabeça, né, mais ou menos, e mostrar para vocês como que funciona, ok? Legal, legal. Beleza, a gente já falou sobre metodologias. Agora que você já entendeu que o QA atua com metodologias ágeis, a gente vai falar também sobre ferramentas que te ajudam a ser mais eficientes no dia a dia e que quase toda empresa usa. E quando eu digo quase, é basicamente a grande maioria. E se ela não usa essas ferramentas, elas buscam ferramentas completamente parecidas com os mesmos fundamentos. Então, vai lá e dá uma olhadinha nesse vídeo. Como vocês estão? Vamos falar hoje sobre uma ferramenta que, de verdade, eu acho que eu nunca trabalhei em uma empresa que eu não utilizei. Ela é extremamente requisitada, ou melhor, né? Não vou nem falar que ela é requisitada. Ela é uma ferramenta que as empresas usam bastante para os gerenciamentos ali do projeto delas, né? Gerenciamento de issues, até mesmo de bugs, né? De atividades. E ela é extremamente utilizada. Não, eu não vou falar do Trello, tá? O Trello, sim, é uma ferramenta muito utilizada aí por empresas, normalmente empresas menores ou projetos menores. Eu uso muito o Trello para os meus projetos pessoais e até mesmo para projetos com outras pessoas. Porém, hoje eu não vou falar sobre o Trello, a gente vai falar sobre o irmão dele, o irmão mais velho, o Jira. E aí você me pergunta, Manny, como assim o Jira é o irmão mais velho do Trello? Então, galera, o Jira e o Trello são de uma mesma empresa. O nome dela é Atlassian. A Atlassian é uma empresa que faz muitas ferramentas, tá? Inclusive existem outras. As mais famosas, né? Obviamente o Jira, o Trello e também o Bitbucket. E o legal é que como existem essas ligações, eles têm links, né? Eles se linkam muito bem ali quando você vai usar no seu dia a dia. Mas é isso, gente. O Jira nada mais é do que uma ferramenta de gerenciamento de issues e de cards, né? E de tasks. E, obviamente, ele tem muitas conexões. Você pode linkar o seu Jira com vários outros serviços, por exemplo, o seu Slack, você pode linkar ele, se eu não me engano, até mesmo com o Telegram, você pode linkar ele com o Notion, você pode fazer link dele com outras ferramentas, e isso é muito, muito legal, tá? E aí você vai me perguntar, Manny, mas por que você vai mostrar pra gente como funciona essa ferramenta? Galera, eu nunca trabalhei em um lugar que eu não utilizei Jira, tá? Você, como QA, você não precisa ser expert em Jira. Você não precisa entender como funciona para criar um board. Normalmente essas coisas, né, elas acabam já existindo quando você entra. Normalmente quem cria isso é o próprio PO, ou se você tem um Scrum Master, né, alguma coisa do tipo, eles vão acabar criando esses boards, ou até mesmo quem já estava lá trabalhando, para poder se organizar. E aí eu quero trazer isso justamente para quando você entrar na empresa, você vê o Jira e você fala assim, tá, eu sei do que está acontecendo, eu já sei do que eles estão falando, ou até mesmo quando você tiver numa entrevista, você fala, não, eu sei o que é o Jira, eu sei como funciona, eu sei fazer as coisas, eu sei criar tasks, eu sei criar issue, eu sei para que ele serve num dia a dia. Então, eu estou falando dele por causa disso, né? É por isso que eu quero trazer esse vídeo no canal. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre tento trazer no canal. Coisas que no dia a dia são muito simples, são muito óbvias ali no que você está usando, mas que quase ninguém fala. Então, eu sempre trago para falar assim, ó, galera, a gente usa essas ferramentas. Óbvio, existem outras empresas que usam outras ferramentas? Existem. Poxa, eu acabei meio que dando sorte de cair sempre para trabalhar com Jira, porque, sim, inclusive agora tem umas novas, né? Existe o ClickUp, existe o Asana, existe outros, só que o mais usado é o Jira. O Trello também é uma ótima pedida, né? Mas é normalmente para empresas menores, para projetos menores. E a gente tem o Jira. O Jira, ele é gigante, ele tem conexões, ele tem coisas pré-prontas, ele tem reports que você pode tirar dele, e isso é muito, muito legal. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais do Jira. Então, galera, essa daqui é uma carinha inicial. Eu criei aqui um board para mim, tá? Um board Kanban para Lume, mas não tem nada ainda, não fiz nada nele. Vamos lá ver, vou entrar aqui no Jira Software e é isso daqui que você vai ver. A gente cria vários projetos, certo? Então, por exemplo, aqui esse Lume Stack é um dos projetos. Mas vamos imaginar que a gente vai construir um e-commerce, tá bom? Então, ó, você pode vir aqui, ó, em Projects, Create Project. E aí você vai criar um projeto novo. E olha que legal, ele tem vários templates para vários tipos de coisa, tá vendo? Tem para design, finanças, human resources, marketing, product management, work management, sales, tem tudo. IT, facilities, tem até, ó,
outros produtos que você pode usar. Inclusive, um dos produtos que é da Atlassian também, que é muito utilizado, é o Confluence, tá? E ele é basicamente uma ferramenta de documentação. Se um dia vocês quiserem que eu fale sobre o Confluence, pode deixar aí que a gente faz. Então, tem todos esses, tá, galera? E aí você pode criar alguns templates aqui, ó. Para software development, ele tem o Kanban, Scrum e o Bug Tracking. Vamos ver para outros, ó. Olha como ele tem vários templates já pronto. Vamos então para o que interessa, né? Software development. Aqui no software development, a gente pode usar Kanban, Scrum ou Bug Tracking. Nós já vimos como que o Kanban estava, vamos utilizar o Scrum. E eu vou mostrar para vocês o que tem de legal no Scrum. Ó, quando você cria um board Scrum, você tem algumas coisinhas que ele já deixa pronto, ó, Plan Upcoming Working Backlog, Organize Cycles for Working to Sprints, Understand Your Team's Velocity. E vai ter, além dos reports para você entender, né, toda a velocidade do seu time, você também vai poder trabalhar com toda aquela parte de sprint, né? Então, por exemplo, as sprints, elas são feitas de 2 em 2 semanas, normalmente. Obviamente, uma sprint pode ter de 1 semana a 1 mês de tamanho, mas todas as vezes eu trabalhei com 2 semanas de sprint. E você pode deixar aqui na sua sprint o tamanho da sua sprint, o quanto tempo ela vai demorar e quando chegar ao final do dia ela vai acabar fechando, isso é bem legal. E outra coisa, os tipos de issues que existem, né? No caso, os tipos de cards que você pode criar. Você pode criar épicos, stories, bug, né? Esse daqui a gente vai usar bastante, task e subtask. E aqui o workflow que a gente vai usar é to do, in progress e done, que é bem simples, tá? Vamos lá. E aqui a gente pode usar o template. Então vamos lá, usei o template. Dá para trocar o template. Aqui nós podemos escolher de duas formas, tá, galera? Podemos escolher Team Managed ou Company Managed. Quando é com Company Managed, você pode linkar vários projetos em um lugar só, né? Então, aqueles projetos eles vão se linkar. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está fazendo um e-commerce, esse vai ser o projeto do e-commerce, e aí tem um projeto de você criar um back-office, né? Para você trabalhar no e-commerce, para você gerenciar o back-office, e aí eles têm que estar linkados de alguma forma. E aí você vai escolher. Para você trabalhar com mais de um projeto ao mesmo tempo, é um Company Managed. Se você for trabalhar com Team Managed, você vai ter menos features, né? Justamente porque eles querem manter aí um projeto pequeno. Então, por exemplo, se você está criando aí um projeto pequeno para poder finalizar logo, é interessante que você use o Team Managed. Se você está fazendo uma empresa aí de tecnologia e você quer usar, você pode usar o Company Managed, ok? Então, vou selecionar aqui o do Company. O nome do projeto vai ser Lume E-Commerce. E aí aqui, ó, galera, eles geram, inclusive eu posso deixar assim, e aqui ele gera uma key. Lembrando, essa key ela não pode ser alterada. Ela pode ser alterada, mas ela é um pouquinho chata de alterar, tá, galera? Galera, minha esposa saiu, os bebês estão chorando. E caso vocês precisem trocar isso daí, é bom que vocês saibam, tá? Então saiba que aqui e o nome, né, vai ser difícil você alterar. Tente fazer um nome aí que você vai utilizar, ok? Como eu disse, o Bitbucket também é da Atlassian e a gente não vai usar ele aqui agora, tá? Eu não vou linkar, mas a gente poderia fazer o link. Não se incomodem também, porque o Gira também se conecta com o GitHub normal, com o GitLab, tá? Então fiquem tranquilos, não é só com o Bitbucket. Vamos lá, dê um skip. E aí a gente já vai ter aqui o nosso querido e bom board. Olha que legal, olha que fácil, galera. E aí uma coisa que é legal de vocês verem, vocês vão fazer assim. A gente tem, ó, tá vendo? A gente tem a primeira sprint que a gente está trabalhando. E quando a gente for criar aqui as tasks, ó, a gente pode definir se é uma story, uma task ou um bug. E aí a gente vai criar o story 1 aqui, ó. E tudo que você criar aqui vai ficar dentro da sprint, ó. Vamos lá. Story 2. Ó, tá vendo? Vai ficar tudo dentro. Só que você também pode criar um backlog. E o que é um backlog? O backlog nada mais é do que como se fosse um poço ali, uma piscina cheia de tasks que elas vão ser adicionadas para a sprint, mas não necessariamente para essa. Então você pode criar Story 3, ela vai ficar aqui. Eu acabei errando. Story 4. Tá vendo? E aí depois, se você quiser, você pode adicionar ela na sua sprint, certo? E aqui, ó, eu posso dar um Start Sprint. Quando eu dou um Start Sprint, ó, qual vai ser o nome da sprint? A gente vai chamar de LE Sprint 1. Qual que é a duração? 2 semanas, ó, dá pra gente escolher até 4 semanas, ou até mesmo custom, se a gente quiser. Mas vamos fazer de 1 semana, começando hoje, que é uma terça-feira, né, dia 20. E a gente vai colocar o Sprint Goal. O que é o Sprint Goal? Algumas tasks diferentes que vão dizer assim, ó, finalizando elas, a gente chega na nossa missão, que é o nosso goal. Então, por exemplo, é finalizar
feature de pagamento. Então, quando a gente finalizar a feature de pagamento, esse daqui vai ser o nosso goal. E isso vai dizer se a gente teve uma sprint de sucesso. E aí tá, ó, nossas tasks estão aqui, a gente pode mover, ó, para elas e elas vão ir para dano. É muito, muito parecido com o Trello, que eu já mostrei aqui algumas vezes, tá, galera? E se vocês derem uma olhada, olha que legal. Aqui tem toda a parte de descrição que você pode colocar. Você pode colocar, ó, criar subtasks. Então, por exemplo, para eu finalizar essa story, eu tenho que fazer a task 1, tenho que fazer a task 2, tenho que fazer a task 3, para poder finalizar essa, certo? E olha que legal, tá vendo que tem essa barra aqui, ó? As tasks estão todas aqui, elas estão todas dentro da minha story, ó. Só que eu já não posso mover mais a story. E aí, ó, a gente move task por task. Ó, vamos lá, eu vou finalizar a task 1. Olha que legal. Ela mostra aqui justamente o quanto dessa story está finalizada. E aí, quando a gente terminar todas as tasks aqui, ó, a gente fez o update do parent issue, ó, e é considerado direto como done. Porque todas as subtasks que estavam dentro dele vão ser consideradas como finalizadas. Perfeito? Dá para adicionar muito mais coisa, tá, galera? Eu quero que vocês entendam que o Gira, ele é uma ferramenta gigantesca, tá? Ó, aqui tá falando que faltam 4 dias, eu vou completar a sprint, eu posso completar a sprint em qualquer momento, e aí olha que legal, a gente tem um sprint report. Como a gente não pontuou as tasks nem nada disso, ele não vai mostrar, né? Ele não vai ter nada no burn down, porque não tinha ponto para queimar. Mas é isso, galera. Esse é o Gira, tá? É dessa forma que você usa. Você como QA, tá? Como que você vai utilizar ele? O máximo que você vai ter que fazer é, óbvio, vir aqui, criar os bugs, né, que você precisa criar. Você tem que ver se esse bug vai entrar na sprint ou se ele vai entrar pro backlog. Obviamente, você vai ajudar, sim, a criar e refinar as tasks, refinar as stories, tá? Isso é muito comum. Mas esse daqui é o Gira, essa é a carinha dele. Tem muita gente que eu sei que nunca viu o Gira porque ele é uma ferramenta que é só utilizada em empresas e às vezes você vai trabalhar com outra empresa ou você vai trabalhar num projeto pessoal, né? Talvez você não use ele, né? Mas é legal que vocês conheçam o Gira justamente para saber como que ele funciona. E ó, aqui em Projects, na parte superior, a gente pode ver todos os nossos projetos, né? A gente tem aquele LumiStack inicial que a gente começou, que ele é um Kanban, e também funciona de uma forma muito parecida. Ó. Opa, eu acabei mudando. Ó, vamos voltar aqui para ele. A gente também tem toda a parte de Kanban board, a gente tem uma timeline aqui que a gente pode criar os épicos, né? E isso também dá para fazer no nosso Scrumban também, no nosso board Scrum, ok? E aqui você pode, por exemplo, criar, né, o nome do épico, épico 1, né? Vou colocar um épico 1 aqui, ó, tá criado. E o legal dele é que, ó, tá vendo? Ele tá aqui. E você pode gerenciar ele, ó. Por exemplo, esse épico ele é muito grande, então a gente vai precisar aí de 3 meses para poder finalizar ele, né? E aí ele tá aqui, ó. Vamos imaginar que tem o épico 2. O épico 2 também tá aqui, ó. E ele pode iniciar, ó. A gente pode colocar que ele vai iniciar só aqui no começo de agosto e ele vai até o final de agosto. Simples. Você vem aqui, ó, por exemplo, a gente tem história 4, a gente abre ela. Vou abrir aquela em tela cheia para ficar melhor para visualizar. E aqui, ó, você pode assinar, né? Você pode adicionar seu próprio nome. Você pode, né, depois adicionar também pontos, labels. Então, por exemplo, ó, se é uma task voltada mais para QA, a gente pode criar esse label e depois usar para poder pesquisar, caso a gente queira, né? Pode adicionar outros aí, por exemplo, isso aqui é uma atividade front-end, é uma atividade com prioridade, sabe? Né, a gente pode adicionar todas essas flags para ajudar a gente a ver depois, né, poder pesquisar ela. E também tem os story points, que nós podemos adicionar os story points aqui. E aí sim que a nossa story, né, que a nossa história ela vai ter pontuação para a gente poder depois medir a velocidade do time, ver se o modelo que a gente está seguindo é o certo ou não. Além disso, a gente tem a prioridade. E aí a gente pode selecionar ela como highest, high, low, lowest, tá certo? Ou medium também. E isso vai, obviamente, né, todo um alinhamento aí com o PO, né, entender qual que é a prioridade da task, qual que tem que ser feita primeiro, qual que tem que ser feita depois. Então, time, eu espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o Gira, a ferramenta mais utilizada aí de gestão de projetos e gerenciamento de issues que existe, tá? Pelo menos ao meu ver. A maioria das vagas pede esse tipo de conhecimento, né? Pelo menos para você entender como funciona. Você não precisa ser um gênio, né? Estudar tudo sobre Gira. Eu mesmo não sei tanto assim sobre Gira, mas eu quis mostrar para vocês aí como que é a ferramenta para quando vocês encontrarem ela, vocês saberem como que ela funciona. O que mais você precisa saber?
aprender sobre processos ágeis. De preferência, trabalhar com Kanban, com Scrum. Preferência Scrum logo, você não vai ver muita diferença para o Kanban, né? O Kanban ele é bem mais simples. Agora, por que você aprende processo? Primeiro, quando você está aprendendo processo, você está literalmente, né, sabendo como colocar em prática os seus testes de software. Por quê? Porque não somente saber o que testar, e para você poder criar estratégias boas, você precisa entender como funciona o processo. E agora, por que eu falo sobre processos ágeis necessariamente? É porque um QA ele precisa trabalhar com processos ágeis? Nem tanto. A questão mesmo é que um QA ele precisa trabalhar com teste de software, ele precisa saber integrar esses testes de software, criar estratégias focadas no processo. E atualmente, a maior parte das empresas, a grande parte das empresas, elas vão trabalhar com processos ágeis, e principalmente Scrum, tá bom? Isso no mercado é o padrão atual, já tem esse padrão já tem um tempão, né? Eu já trabalho com isso tem basicamente aí uns 8, 9 anos, que eu trabalho com teste com processos Scrum, né? Com processos ágeis, no final das contas. E para você se tornar um bom QA, você precisa sim saber integrar esses testes de software dentro desse processo. Então aprender sobre processo Scrum e aprender ferramentas, por exemplo, como Jira, vale muito a pena. Elas vão te deixar muito mais preparado para o seu primeiro emprego, e não só isso, né? Mas elas vão te deixar muito mais preparado para a sua primeira entrevista, porque vão falar sim sobre, muito provavelmente vão falar sobre processos Scrum, processos ágeis, tá? Ó, inclusive o Christian perguntou aqui, Jira é uma boa para trabalhar com Scrum? Muito. Jira é a ferramenta mais utilizada pelo mercado para trabalhar com processo Scrum. Ah, Manny, mas eu trabalho com Monday, eu trabalho com Asana, eu trabalho com ClickUp, eu trabalho com Trello. Todas elas funcionam, tá bom? Todas elas vão ser ferramentas que vão ser focadas aí para gerenciamento de projetos, tá bom? Gerenciamento de tarefas. Todas elas funcionam basicamente do mesmo jeito e você pode sim integrar Scrum com qualquer uma delas. Por que que eu sempre indico você aprender Jira? Eu sempre indico você aprender Jira porque é a ferramenta mais utilizada no mercado para gerenciamento de tarefas. Ponto. Não tem nenhuma outra ferramenta que ganhe. Mas, Manny, e se eu aprender Jira e depois eu tiver que utilizar Monday.com, eu tiver que usar ClickUp, qualquer uma dessas outras? Fica tranquilo, porque como Jira ele é o padrão no mercado, essas outras ferramentas, elas basicamente são um copy-paste do Jira, tá? Elas nasceram de um jeito diferente e elas se tornaram muito parecidas com o Jira. Por quê? Porque o Jira domina o mercado, então eles vão entregar o que as pessoas querem. Então essas empresas, né, começaram a construir ferramentas e adicionar nessas ferramentas features que são muito parecidas com o Jira. Tem gente que vai até falar, por exemplo, eu prefiro ClickUp, prefiro Monday.com, prefiro Asana, tá tudo bem. Porém, o Jira, ele é sim o padrão no mercado, então se você aprendeu ele, qualquer empresa que estiver trabalhando com qualquer outra ferramenta vai te aceitar, tá bom? Ó, o Duarte falou aqui, Manny, pessoal aqui na empresa está resistindo aos processos de qualidade, como lidar? Duarte, boa pergunta, cara, isso depende muito como que você está colocando, você não pode impor os processos de qualidade, você tem que mostrar para o time que é algo que faz a diferença para eles, porque eles têm que entender que não é algo que eles precisam fazer porque você quer. Tem que ser feito porque vai ajudar na entrega, e não só na entrega do projeto, mas vai ajudar muito também na qualidade de vida do pessoal. Então você tem que aprender e descobrir como fazer eles entenderem isso, mostrar de uma forma talvez mais detalhada. E assim, lembrando, tá? Se por algum acaso tem um processo que você acha que é interessante de adicionar e você acha que realmente vai trazer melhorias para essa empresa, lembre-se, tente mostrar isso da melhor forma possível, você tem que vender essa solução para eles, mesmo que você tá na empresa, trabalhando, é meu trabalho, man, eles tinham que me ouvir. Concordo, mas tem empresas e empresas. Então, o que eu indicaria a você? Saber como vender o processo de qualidade para eles, para mostrar o quanto que isso ia ajudar. Então, vale muito a pena você fazer isso. Porém, eu acho que vamos imaginar que você fez o seu melhor, você tentou vender de todos os jeitos e infelizmente não querem adotar de jeito nenhum, e até top-down, tipo, falaram que você não vai conseguir implementar isso. Às vezes, cara, tipo, tem essa possibilidade também. Não tô falando que isso é o padrão, porém pode acontecer. E aí, quando o projeto não é seu, quando não é você quem manda, né? Quando a informação vem de cima para baixo, não tem o que fazer. Você tem que sentar e chorar. Fazer o quê? Ou ir procurar um lugar que queira que você leve qualidade pro projeto. É isso. Pô, você não tá feliz, se o pessoal não tá te ouvindo, irmão, tem muita empresa que tá assim. DORA e DOD, duas siglas que muitos se confundem, mas eu posso garantir que elas não têm nada a ver uma com a outra. Hoje eu venho falar aqui para vocês
sobre essas duas siglas que são extremamente importantes para vocês aí que estão trabalhando em times ágeis e quão importante é implementar elas dentro do seu time. E lembrando, eles vieram sim aí junto com o Scrum, porém você pode usar esses dois conceitos sem problema nenhum em times mesmo que eles não estejam trabalhando com o Scrum. Eu vou falar sobre cada um dos dois e vou explicar também por que eles são importantes e como se fazer eles dentro aí do seu time, ok? Ai, mas primeiro eu vou tirar esse fone que tá muito calor. Parece que eu não tenho orelha nenhuma, né? Esses dois conceitos, eles são de extrema importância aí para fazer com que você traga um produto, né, para que você trabalhe dentro de uma sprint com uma qualidade muito maior e para que vocês consigam mensurar melhor a velocidade do time de vocês, caso vocês aí estejam utilizando ferramentas de Scrum para poder gerar o seu sprint. Esses dois conceitos são representados por duas siglas. Uma, DOD, ou seja, D-O-D, e a outra, DOR, D-O-R. A sigla DOR significa Definition of Ready e a sigla DOD significa Definition of Done. São dois conceitos muito simples, assim, se a gente for falar ele rapidamente aqui, ou somente traduzir, mas são conceitos extremamente importantes aí para o seu dia a dia na sua empresa, principalmente quando você está começando uma sprint e quando você está finalizando. Eu posso falar que esses dois conceitos que você se utiliza aí dentro da sua sprint são conceitos que vão garantir a qualidade ao longo do processo de desenvolvimento da sua sprint e o outro, né, que seria o DOD, é justamente garantir que a qualidade do seu produto está em produção, ou seja, que você está entregando um produto que tem todos os requisitos de qualidade esperados para a produção. Ok? Então vamos deixar de enrolar. Eu vou falar primeiro sobre o DOR e depois a gente fala sobre o DOD. E eu vou explicar o porquê também. DOR. O DOR vem de Definition of Ready. E Definition of Ready significa definição de preparado. Então você tem aí uma definição do que significa preparado. O que seria a definição de preparado? O que se passa pela definição de preparado? Hoje, antes de você começar uma sprint, você vai ter ali um backlog. Disclaimer sobre o que é backlog. Backlog nada mais significa do que acúmulo em inglês, certo? Então, backlog ali é o acúmulo. O backlog é ali a lista de tasks e de stories, né, de histórias, que são descritas, né, são os cards descritos para o desenvolvimento. Você aí que trabalha num time ágil, você vai ver que normalmente vocês buscam os cards de algum outro lugar, né? Como se fosse uma pool, né? Como se fosse uma fila ali, uma pilha de tasks. E essas tasks estão lá, nesse acúmulo, né? Nesse backlog. Então é isso, tá? Eu vou falar bastante sobre backlog, porque é justamente de lá que a gente vai pegar as tasks, tá bom? Então tá, galera. O que seria então o Definition of Ready? O que seria o DOR? O DOR nada mais é do que um contrato formal, entre aspas, um contrato, um documento que diz exatamente o que faz um card que está lá no backlog preparado para ser iniciado a desenvolver, certo? Então, por exemplo, eu tenho vários cards no meu backlog e eu vou te dizer que isso acontece muito, tá? Então, todos aqueles cards que estão ali no backlog, você vê que tem um monte. Aí você fala, caraca, né? Quanto card para backlog, né? Então, a gente já está bem preparado para começar a desenvolver esse produto, né? E aí, quando você vai entrar na task, para ver o que tem dentro, né, que é a próxima task que vai entrar na sua sprint, você percebe que só tem o título. Eu imagino que você aí que trabalha com QA já deve ter se deparado com isso, ou se você já trabalha na área, e para quem não trabalha, fique preparado, isso vai acontecer. É muito comum de, principalmente os POs, né, que são as pessoas que trazem essas histórias, né, que são os donos do produto que sabem o que vai acontecer com o produto das próximas sprints. Ele cria ali uma task bonitinha, com um nomezinho bonitinho, e você vai ver lá não tem nenhuma descrição. O DOR, ele existe ali para você fazer a definição de preparado. Justamente para isso, para que quando você entre nessas tasks, elas não estejam com uma descrição porca, ou nenhuma descrição às vezes. Então, o que você precisa ver dentro do DOR? Como que o DOR funciona? O DOR, ele vai ser um documento que você pode colocar aí no Confluence, caso você estejam usando Atlassian, ou ele pode ser simplesmente um documento, né, que o time inteiro verificou e concordou de tudo que precisa ter numa task para que ela entre na sprint, certo? Então, como eu disse, é muito importante que vocês façam uma reunião com o seu time definindo o que é o Definition of Ready, o que é o DOR. Por quê? Vocês vão entrar em um consenso e falar assim, ó, galera, o que uma task ela precisa ter para entrar na nossa sprint? Porque o que acontece? Se você tem uma task que ela é mal descrita,
ela vai entrar no seu board, né? Ela vai entrar ali na sua sprint para ser desenvolvida em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês ou 1 semana, tanto faz. Ela vai ser desenvolvida ali dentro da sua sprint. Só que ela não tem nada além de um título. Então, o que é mais importante, né? Você ali com o DOR vai trazer tudo o que é importante para entrar naquela task naquele momento. Então, galera, por que você faz isso com o time? Porque você precisa entender o que é importante não somente para a sua área de qualidade, para garantir que aquele card vai entrar com uma descrição bem feita, né? Que ele seja um card realmente, que eu gosto de chamar valoroso, né? Um card que realmente traz o máximo de informações possível, porque você tem que levar em consideração o desenvolvimento, as tecnologias que estão sendo utilizadas no desenvolvimento, o produto como ele é feito, as regras do produto, né? Então tudo isso tem que ser considerado na hora que você estiver criando o seu DOR, perfeito? Então é por isso que você precisa fazer essas reuniões. Chamar ali pelo menos um desenvolvedor, um QA e o produto, até mesmo o UX, né? A gente pode considerar ali. Tá, mas Manny, o que a gente vai trazer nesse documento? Galera, a gente vai trazer nesse documento tudo que for importante para que aquela task esteja preparada para ser desenvolvida. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, histórias de usuários bem descritas. Então você vai lá, vai colocar uma história de usuário, descrevendo como essa user stories funciona, como que o usuário utilizaria a feature que está sendo desenvolvida naquela task. Os critérios de aceite. Quais são os critérios de aceite para aquela task? O que vai considerar que aquela task ela está pronta, né? Foi finalizado o desenvolvimento ali. O que finalizou o desenvolvimento daquela task? Então, colocar os critérios de aceite detalhado. Precisa também dizer se tem alguma referência, trazer uma descrição caso essa feature ela entre em contato com outras features, se ela faz integração com outras features, sendo elas internas, né, ou seja, do seu próprio produto que você está trabalhando, ou com features externas, né, com serviços externos. Então pode até ser de um serviço externo terceiro, ou até mesmo um serviço externo que seja até da sua própria empresa ou de outro time, caso você vá consumir isso, né, e como você vai consumir. Além disso, o que você pode trazer também ali são casos de testes, ali como que eu gostava muito de trazer os principais casos de teste para aquela task, na hora que a gente estava descrevendo ela, para justamente quando o desenvolvedor ele for olhar, ele vai olhar lá o que ele tem que fazer, toda a descrição, como a feature deve funcionar bonitinho, ele também consegue ver os casos de testes principais. Então, pelo menos ele vai ter ali escrito, bem visual, para que ele consiga testar ele mesmo, né? Obviamente, ele poderia fazer isso sozinho? Sim, mas com o respaldo dessa documentação, né, com o respaldo de uma task bem documentada, caso esse tipo de teste não seja feito no momento do desenvolvimento, você pode sempre voltar e falar assim, os casos de teste iniciais aqui, que eram para ser baseados, né, os primeiros testes, eles não estão passando. Então, quando você devolver para o desenvolvedor, ele não vai nem ter como dizer que ele não viu, porque está ali naquela task. Então, é por isso que é tão importante, tá vendo, galera? Uma das coisas que eu aprendi como QA é que nada é óbvio. Não existe uma task que pode ser resumida a um título. Não existe uma task que pode ser resumida a uma descrição simples. Você tem que descrever o máximo possível delas. Se tem imagem de onde vai ser desenvolvida a task, se tem a parte de UX, obviamente considerando aí que você está trabalhando com o front-end, né? Tudo isso tem que ser trazido ali para o seu DOR, para que quando você for desenvolver essa task, né? Quando o desenvolvedor for trabalhar nessa task e você for testar, vocês têm absoluta certeza do que foi desenvolvido e que isso está bem alinhado. Mas, Manny, em que momento que eu vou adicionar essas coisas na task? A gente já falou sobre reuniões e rituais do Scrum em outro vídeo, então se você quiser pode ir lá ver nesse outro vídeo, que eu falo o quê? Na grooming, ou refinamento, como você preferir chamar, você pode adicionar cada uma dessas coisas dentro da task, certo? Então você vai fazer a grooming ali com o seu time, você vai descrever, vai colocar os critérios de aceite, vai colocar a descrição de como deveria funcionar a aplicação, você vai colocar ali todos os screenshots do time de design, de como é para desenvolver, você vai colocar ali também com quais serviços ele vai se conectar, colocar a história de usuário, você vai deixar isso tudo descrito, os casos de teste ali na grooming. Porque quando você começar a sprint, você já pode pontuar essa task baseado em toda essa descrição, e aí sim que essa task vai ser adicionada para sua sprint. E outra coisa muito importante que às vezes as pessoas deixam passar, pontuação. Pontuar a task é algo extremamente importante para você poder medir a velocidade do time, tá? Não vou entrar muito em detalhes disso, mas eu acho muito importante você colocar a pontuação da task, né? O quão difícil ela é de ser desenvolvida, de ser finalizada,
no momento da planning, porque é o momento na qual você já tem a descrição pronta e você já pode ali adicionar a pontuação e com certeza tem que ser algo a ser mencionado no DOR. Apesar de ser uma coisa que deveria acontecer no Scrum de qualquer forma, é sempre bom deixar mencionado que a pontuação tem que ser feita da task antes de entrar no sprint. Perfeito? Então esse foi o DOR. Agora vamos para o DOD, D-O-D. Essa sigla significa Definition of Done. E o que significa Definition of Done? É a definição de pronto. Então a gente tinha o DOR, que era Definition of Ready, que era a definição de preparado, e agora a gente tem a definição de pronto, Definition of Done. O que o Definition of Done é? No caso aqui, ele é justamente a outra ponta da sua sprint. Então o DOR é ali para começar a sprint, né? O que uma task precisa ter para começar uma sprint, e o Definition of Done é o que uma task precisa ter para ser considerada finalizada. Galera, de novo, os nomes são parecidos e a forma de abordagem deles são extremamente parecidas também. O Definition of Done nada mais é também do que uma documentação. O Definition of Done vai deixar claro para todo o time o que é estar pronto, o que é uma task estar pronta. Então você vai definir, por exemplo, para uma task estar pronta, né, para ela estar com o Dodge, você precisa com que ela tenha passado pelo estágio de desenvolvimento, tenha passado pelo estágio de execução manual, tenha passado por todos os testes. Se o code review foi feito, né? Então, por exemplo, aí o desenvolvedor ele finalizou o desenvolvimento, ele manda para o code review, né? Então, a revisão do código, se o código foi feito corretamente, utiliza dessa revisão, né? Isso é muito comum, inclusive. Então, também pode ser uma coisa a ser adicionada. E também se as funcionalidades que foram desenvolvidas estão atingindo todos os critérios que foram colocados na descrição. Isso também pode ser uma das coisas que você pode verificar aí para se adicionar no seu DOD. Outra coisa muito importante, caso você esteja aí trabalhando com automação, pode ser legal também colocar no Definition of Done somente quando a task ela foi testada manualmente e a automação já foi criada para aquela nova feature, né, para aquela nova task ou alteração que foi feita. Então isso daí pode ser muito importante também. Caso a automação ali quebre por causa dessa alteração que está sendo feita, você também tem que adicionar isso, isso pode ser definido no Definition of Done. Além disso, outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, eu terminei a task, ela foi para Done. E aí, onde que ela tá? Essa feature ela tá fazendo o quê? Ela tá em qual ambiente? Ela tá no ambiente de staging, ela tá no ambiente de teste, no ambiente de QA? Então, é muito importante definir, ó, toda vez que uma task ela foi testada, né, foi verificada, ela passou por todas as etapas. Para ela ser movida para Done, ela tem que estar no ambiente X. Pode ser que seja no ambiente de produção. Então, ó, dali, ó, depois que essa feature terminou, ela vai diretamente para a produção e o usuário já vai ter acesso para ela. Então, se o PO, se o desenvolvedor, se o QA vê que aquela task ela está em Done, aí você já pode dizer, beleza, ela está em produção. Isso não necessariamente é uma regra, tá? Você pode falar assim, ah, não, se ela tá no Done, ela tá numa branch de release, né? Que tem muita gente que trabalha com release, né? Eu posso também trazer esse conceito para vocês, caso vocês queiram. Então, se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários. Mas ele pode, por exemplo, deixar nessa branch de release, que depois vai para produção, tá? Mas você disse ali no Dodge que isso significa como Done, Definition of Done. Significa que a task ela já foi para sua última etapa. Perfeito? E é por isso que eu disse que ela vem no final, né? O DOR ele vem ali para você preparar uma task, para ela entrar no board, e o Dodge ele vem para você tirar essa task do board, né? Colocar essa task em Done. Ela vai continuar ali no board, mas é em Done. Significa que você já finalizou ela completamente. E assim, galera, é sempre bom vocês fazerem essas reuniões, né? E poder definir o DOR e o Dodge antes de iniciar qualquer sprint, tá? É uma reunião realmente à parte. Você pode até trazer ela, por exemplo, ali junto da Retro, alguma coisa do tipo, mas a intenção é que seja uma reunião só para definição disso. Uma vez definido, obviamente isso pode ser mudado, né? Nós trabalhamos com times ágeis normalmente, então vocês podem estar sempre fazendo update, mas é muito importante que não somente o seu time esteja extremamente alinhado com o que é o DOR e o Dodge, mas também os outros times que estão em volta, caso vocês atinjam eles de alguma forma, né? Caso vocês se encontrem em algum momento, saibam também o que é o DOR e o Dodge de vocês. E, obviamente, dependendo, é até interessante criar um DOR e Dodge para a equipe toda de desenvolvimento, tá? Isso é muito normal e, dependendo do tamanho da sua empresa, isso já é até algo prático, né? Você vai ter ali nos documentos e você vai se utilizar. Galera, uma coisa muito legal. Caso você não tenha o DOR e o Dodge aí na sua empresa, você está trabalhando com o que aí você não tem o DOR e o Dodge na sua empresa, corre e começa a criar essa documentação
traz ali para o seu PO, né, para o seu PM, traz para os desenvolvedores ou para o líder ali do seu time e fala, ó, eu acho importante a gente fazer o Dory e o Dodge por causa disso, disso e disso. Traga esses pontos que eu trouxe. É muito importante, galera. E eu vou falar para vocês o porquê que é tão importante para um QA ter noção disso. Porque não necessariamente você como QA tem que fazer isso, mas você como QA, isso vai te ajudar demais na hora de você estar testando as coisas, na hora do desenvolvedor estar desenvolvendo, porque isso vai estar tudo muito bem definido. Vocês vão estar na mesma linha de pensamento. Então, vocês têm ali tudo descrito, vai estar tudo bonitinho. Caso vocês precisam revisitar, vocês vão ter lá descrito essa documentação do Dory e do Dodge, tá? Isso é muito importante. E parte do nosso trabalho como guardião da qualidade é justamente garantir que está todo mundo alinhado. E esse tipo de documentação alinha todo o time. Perfeito, galera? Se você tá aí na sua empresa, não tem Dory e Dodge, vai atrás. Se você quiser, já cria um rascunho e chega para o seu líder e fala assim, olha, eu queria trazer o Dory e Dodge, eu acho que isso vai ajudar muito na nossa qualidade de entrega, vai ajudar até mesmo a mensurar melhor as nossas entregas, né, se a gente está indo rápido ou devagar, e também para dizer qual que é o tamanho daquela task, se ela precisa ser quebrada ou não, porque trazendo todas essas descrições, vocês vão acabar entendendo melhor sobre a task, e isso vai fazer que seja mais fácil de quebrar ela ou não. E caso você aí que não começou como QA ainda, mas está afim, galera, traga esse tipo de coisa na entrevista. Se te fizerem perguntas, o que você acha importante ali dentro de um time, o que você acha de importante para trazer, fala sobre o Dory e o Dodge. Esse tipo de coisas quase ninguém fala em entrevista e são extremamente importantes para organização e a qualidade dentro de um time. Então eu tenho certeza que qualquer entrevistador que for te entrevistar e ele perguntar o que você acha de importante para se colocar num time e você falar sobre Dory e Dodge, obviamente, lembrando que você também tem outras coisas para se falar, mas se você falar sobre Dory e Dodge, o entrevistador vai adorar. Eu, por exemplo, eu faço entrevistas também e nunca ninguém me fala de Dory e Dodge, e se falasse eu já ia falar, caraca, essa pessoa ela tá vindo aqui para organizar, ela tá vindo aqui para entrar, para somar. Que ela sabe exatamente o tipo de documentação que a gente precisa no nosso dia a dia. Time, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele é um conteúdo que eu não vejo muitas pessoas falando sobre, mesmo esse conteúdo sendo muito importante, nem todo mundo fala sobre ele, então eu quis trazer ele mais aqui para vocês. E além disso, é uma coisa muito fácil de se absorver e que você pode usar ao seu favor aí na sua próxima entrevista, tá? Se você quiser deixar um comentário perguntando mais coisa, querendo dar sugestão de vídeo, ou até mesmo falando que você tem uma outra visão sobre o Dory e Dodge ou sobre esse conteúdo, por favor, deixa aí nos comentários. E saiba que a gente vai sempre ler os comentários de vocês, tá? A gente lê todos os comentários ali das plataformas. Você viu como que QA pode ser muito além de só achar bug? Né? Muito além mesmo. Quando você entende Scrum, testes ágeis, entende ferramentas como Gira, ou até mesmo práticas como Dory e Dodge, você deixa de ser apenas mais um no time e passa a ser indispensável para qualquer empresa. E se você quer continuar aprendendo como se tornar um QA estratégico e requisitado, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os nossos próximos vídeos. Aqui eu te mostro tudo, como crescer e como conseguir a sua primeira vaga como QA. Inclusive, vai lá e deixa seu like. Te vejo no próximo vídeo.